Bora falar de espiritualidade para 2024. É também um assunto, acho que eu nunca abordei separadamente quando a gente está falando aí de um processo de previsão para o próximo ano, mas acho que vai ser interessante, né? O ano vai ser regido por Saturno. Saturno está lá em Peixe, um dos signos que é mais espiritualista, que mais tem conexões espirituais. Então a gente vai ter que entender que esse ano você vai ter que se conectar de alguma forma com a espiritualidade, com um processo que seja de conectar-se com algo maior. Mas não estou falando de religião. E aí a gente vai ter que tomar um pouquinho de cuidado porque tem algumas situações complicadas com religiões ao longo do ano. Mas é um processo que às vezes você não precisa ter religião nenhuma, mas é um processo simplesmente de você começar a meditar. Isso já vai mudar toda a sua vida. Ou simplesmente criar uma prática espiritual todos os dias. Né? Seja uma oração, seja um processo de agradecimento, que tem várias práticas de você ficar agradecendo, mas a gratidão de verdade. Né? E, inclusive, eu tenho que falar sobre gratidão, então comenta aqui, gratidão, que eu vou fazer um vídeo só para você usar a ferramenta correta da gratidão, em vez de ficar entrando em armadilhas que outros espiritualistas criam para vocês. Então assim, é um ano que você precisa trazer essa espiritualidade de alguma forma para ti. Mas essa espiritualidade não precisa ser religiosa e não precisa estar conectada com processos de fé. Fé em Deus, pode ser uma espiritualidade interna, de um hábito que seja uma conexão com você mesmo. Entendeu isso? É importante falar sobre isso. Tá? Não vai falar, o Thiago mandou eu procurar uma religião. Não é isso que eu estou falando. E se você quiser procurar uma religião, procure. Também não estou falando que não precisa não, tá? Agora, o processo espiritual e religioso. Como vai ter alguns avanços na tecnologia, esses avanços podem ter impactos bem pesados em antigas religiões. Quebrando paradigmas que antigamente elas criaram e falavam como verdade absoluta, mas a ciência vai falar que aquilo não existe. Então a gente tem que ficar muito esperto disso. Ao mesmo tempo, a tecnologia vai fazer provas sobre a espiritualidade, seja em um contexto mais energético, seja pela física quântica, ou seja até de visualizações ou contextos de provas que existem espíritos ou que existem outras formas de vidas. Então a gente vai ter a ciência nesse contexto trabalhando ou lutando contra a religião, a espiritualidade. Então, a tecnologia começa a se envolver mais forte dentro desse processo. Olha que legal. Eu gosto, né? Porque eu acho que tem que trazer ali um contexto, às vezes, muito mais racional, para a gente conseguir sentir isso de uma forma até melhor, ou até compreender de uma forma diferenciada aquilo que a gente já entende no campo espiritual. A gente pode ter grandes dificuldades com a Igreja Católica, com protestantes, com o islamismo. Todas essas religiões podem ter quedas, podem ter problemas, podem ter rompimentos, tá? Então é normal acontecer isso. Mas uma coisa que é interessante aqui, que mostra que pode ter novas religiões surgindo. Eu não sei se é positivo ou negativo, porque normalmente as religiões vêm acompanhadas de alguns dogmas, mas a gente pode ter novas religiões surgindo, ou religiões que eram pequenas e começaram há pouco tempo, começar a se fortalecer e tomar um nome um pouco maior. Tome cuidado com aquilo que você vai se afincar, ou que vai afiliar-se, para não gerar nenhum bloqueio interno. Tá? Às vezes, procurando uma bengala, a gente tem uma tendência de gerar um outro bloqueio. Toma cuidado. Não massacre o seu eu interior. Né? Procure um pouco mais de liberdade para o seu eu interior para que você não sofra no futuro. Uma coisa que é importante aqui é que também veremos esse processo de espiritualistas. Né? Eu me considero espiritualista, mas esses espiritualistas vão se falar mais. Então a gente vai ter mais pessoas espiritualistas que aquelas que absorvem um pouco de tudo e vão vivenciando esse pouco de tudo sem ter uma necessidade de criar um hábito espiritual ou uma crença fincada. Isso eu acho que é até interessante, mas tente entender se você está nesse processo. Porque muitas vezes a gente precisa de um processo religioso para trazer um pouco mais de disciplina, um pouco mais de equilíbrio ou uma descoberta. Então não tenha medo disso, só pense um pouco antes e vai se questionando para que também isso não gere nenhuma situação de ansiedade para ti. É um momento legal para a espiritualidade, é um momento legal para se conectar e ainda vou a mais, tá, gente? A espiritualidade será o ponto de equilíbrio para o estresse que eu falei lá na saúde, para os desafios que virão no trabalho e também para o equilíbrio desse processo de amor, de dar e receber. Então, eu sinto que a espiritualidade vai ser um dos caminhos que a gente vai encontrar o equilíbrio de um ano tão estressante, de um ano que vai trazer tantos movimentos, de tantas situações inesperadas. Então, vai ser aí a espiritualidade que vai trazer esse processo de encontrar-se, de trazer seu caminho do meio interno, e aí as coisas se resolvem para fora.
Gostou? Já deixa seu like e envia esse vídeo para todo mundo que está assistindo aqui. Você gosta? Vai, bora. Envia esse vídeo sim. Beijos.